Olá, pessoal! Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o Egito Antigo, tá? Nas aulas anteriores nós havíamos trabalhado um pouquinho sobre crescente fértil, né? Havíamos falado sobre a Mesopotâmia e sobre o Egito e sobre os rios que banham essa região. E hoje eu vou colocar alguns slides que tratam sobre o Egito Antigo, que eu acho importante, algumas características para vocês, tá? Primeiramente, nós temos que lembrar a localização do Egito. O Egito, ele se localiza no nordeste da África, né? É banhado aqui, vocês podem estar analisando no mapa, pelo Mar Mediterrâneo e pelo Mar Vermelho. O rio Nilo, ele nasce no interior da África e ele vai desaguar aqui, ó, no Mar Mediterrâneo, tá? Então, nós temos também que o Egito, ele tem um clima, né? É um clima árido devido ao deserto do Saara, tá? O solo nas margens do rio Nilo, que é o rio que banha essa região, as margens dele são bastante férteis, tá? Nós podemos aí estar praticando a agricultura. Desde há 4.000 anos atrás, nós temos um Heródoto, né? Ele diz que o Egito é uma dádiva do Nilo, tá? Isso vai ser muito importante nos nossos estudos. O Egito aí, né? Uma dádiva do Nilo. O Nilo, para o povo egípcio, era tido como um deus, tá? Ele nasce no interior da África e ele deságua aqui no Mar Mediterrâneo, esse rio Nilo, né? E como nós vimos nas aulas anteriores, o Nilo do Egito e o rio Tigre e Eufrates da Mesopotâmia são os dois, né? Que aí essas duas civilizações elas pertencem à crescente fértil, né? O formato geográfico da lua crescente. Isso vai ser muito importante para os nossos estudos. Por quê? Porque essas duas regiões elas vão receber chuvas, né? Em determinados períodos do ano. A do Egito vai ser dos meses de junho até setembro, aonde essas chuvas vão aumentar o volume do rio Nilo. Com isso, eles vão estar aí praticando, após essas águas abaixarem, eles vão começar a prática da semeadura, porque aquelas terras onde recebeu as águas, elas vão ficar muito férteis, pois liberaram o humus para a prática da agricultura. Então, eles começam uma semeadura dos meses de outubro a fevereiro, e os meses de março a julho, eles começam um período de colheita, né? Eles vão praticar a agricultura principal de cereais, principalmente o trigo, e nós temos que o Egito ele é tido como o celeiro do Oriente Médio, né? Devido a esse rio aí estar inundando e fazendo com que as terras ao redor, as margens, fiquem férteis. Isso vai, então, propiciar o Egito ser o celeiro do Oriente Médio. Nos próximos slides, eu vou estar mostrando para vocês todo esse percurso. Olha para vocês verem aqui. Nós podemos analisar a primeira, a letra A, né, que são dos meses de junho a setembro, é o período de inundações, é o período das chuvas. Essas chuvas, elas vão, então, fazer com que as margens, né, do rio Nilo, ela vai inundar. Depois que essas margens estão inundadas, nos períodos, né, que é a letra B aqui, que vocês podem analisar, dos meses de outubro a fevereiro, eles praticam a semeadura. E vocês analisando aqui, ó, nós temos, né, o que foi chamado de canais de irrigação, para que eles tivessem água durante todo o ano, não faltasse água naquela região. Eu vou mostrar nos próximos slides como que isso acontece também, tá? E a letra C são os meses de março a julho que eles praticam a colheita, tá? A colheita aí de cereais. Aqui nesse slide mostra a criação de barragens, dos diques, né? Os canais de irrigação, que eles conseguem fazer o aproveitamento da água durante todo o ano. Isso foi muito positivo para aquela época. Essa é uma imagem bastante interessante que vocês podem analisar, que aqui, né, tem o arado puxado pelo animal, tá? Aqui nós temos plantações, como eles tiram a água também do rio. Como eu disse, eles usavam, né,
esses animais e esses arados para remoer a terra, uma terra lodosa, para que essa terra também ficasse fértil para a prática aí da agricultura. Essa é uma fotografia que eu achei interessante colocar para vocês terem em mente o que são os canais de irrigação e como que eles funcionam, né, nessa região. Aqui nós temos, então, olha, dá para manter a água durante todo o ano. Por isso, né, o Egito é o celeiro do Oriente Médio. Ele consegue abastecer durante todo o ano essa região. E, saindo um pouquinho disso e tratando agora sobre a economia e sobre a sociedade, né, nós temos aí a economia, ela vai predominar o modo de produção asiático. Nós temos que dentro da região do Egito, né, o faraó, que ele é a grande morada, é aquele dono de todas as terras, todas as águas, e ele vai manter no Egito a servidão coletiva, né? Essa servidão vai ser algo que vai estar também chamando muita atenção nesse momento do nosso estudo. Tá? Como eu já disse para vocês, né, esse povo ele era obrigado a sustentar o faraó e a elite dominante. E nós vamos estudar já, eu vou mostrar para vocês toda essa sociedade, como que a sociedade, né, do Egito ela era dividida. Aqui nós já falamos um pouco da agricultura, né, a prática aí dos cereais, o cultivo dos cereais, que é algo que vai prevalecer dentro da região egípcia, né? Eu coloquei aqui nesse slide o pão, vinha do trigo, né? A cevada era para fabricar cerveja e o linho na confecção de roupas. E nós não podemos esquecer de algo também, que é o papiro, que ele também está nas margens do rio Nilo e eles vão estar utilizando aí nesse momento. O Egito Antigo aqui, ele é dividido em 3 períodos da sua evolução histórica, tá? O Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Nós vamos estar trabalhando todos os 3 nas próximas aulas. Como eu já disse para vocês, a sociedade egípcia é uma sociedade sem mobilidade social, ou seja, ele é de acordo com o nascimento, né? Ela não é uma sociedade igual a nós, que se nós estamos na classe baixa, nós podemos ir para a classe média, para a classe alta ou vice-versa. Aqui não, ela é sem mobilidade, ou seja, se você está entre os escribas, você vai permanecer entre os escribas, e assim por diante. Então, vamos tratar aqui. Primeiro, o faraó. Como eu já disse, ele era a grande morada, ele era dono de todas as terras, todas as águas do Egito, tá? Então, aqui eu coloquei todos os poderes, né, concentram na figura do faraó. Os poderes administrativos, militares e religiosos, tá? Eu coloquei a figura dos sacerdotes em uma parte separada para vocês analisarem também. Abaixo do faraó nós temos os nobres e os escribas, tá? Esses nobres, eles ficavam, então, cuidando da parte administrativa e comandando o exército. E os escribas eram aqueles funcionários que ficavam por conta da escrita, né? De todos os tipos de documento. Aqui eu ainda coloquei funções de cobrança de impostos, fiscalização e organização das leis. E, por último, nós temos quem? Os artesãos, né, os felas, e os escravos. Artesãos são barbeiros, ourives, tecelões, e os camponeses que ligam com a terra, e os escravos, né, muitas das vezes prisioneiros de guerra. Agora, eu coloquei para vocês separado a figura tanto do faraó quanto a figura do sacerdote, tá? O faraó, né, a grande morada, eu chamo de grande morada, aqui tá como casa grande. Nós temos, então, que ele é dono de todo o Egito, né? Das terras e das águas, não se esqueçam disso. Ele organizava a justiça, comandava o exército, e aqui era o pai e a mãe dos seres humanos, tá? Ele está, então, no topo da pirâmide. E nós temos a figura também dos sacerdotes, né? Que está ali junto com os escribas e os nobres.
Eles também, né, são funcionários responsáveis por administrar as terras do Egito, os templos e os serviços religiosos. Estavam isentos do pagamento de impostos, tá? Possuíam terras e eles eram considerados intérpretes das vontades dos deuses. Então, também faz parte aí da sociedade egípcia. E algo que nós não podemos esquecer, né, que eu acho assim, todos vocês já devem ter ouvido falar, é sobre a escrita, né? A escrita mais conhecida, eu passei já em aulas anteriores para vocês, é a escrita hieroglífica, né, que é através de símbolos. Mas nós temos ainda dentro do Egito dois tipos de escrita. São elas a escrita demótica e a hierática, né? Também fazem parte desse povo, tá? Mas a mais conhecida mesmo, que era mais utilizada pelos escribas e pelos sacerdotes, vai ser a escrita hieroglífica. E nós temos um francês, né, que ele faz todo esse trabalho de descoberta por volta do século XIX, nos anos de 1821, que é o francês Jean. Ele vai fazer aí o estudo, né, da Pedra de Roseta, no qual ele vai estar decifrando toda essa história egípcia, tá? Eu coloquei aqui a Pedra de Roseta para vocês, né? Que era um verdadeiro mistério até o século XIX, até quando o francês Jean ele conseguiu fazer um estudo, uma análise que vai descobrir aí a escrita egípcia nesse bloco aqui, tá? Isso foi muito importante, tá gente? Essa cultura egípcia e a escrita, eles vão ter algo muito importante também, que é o papiro, como eu já disse anteriormente em alguns slides, é uma planta que está nas margens do rio, e dali eles vão confeccionar uma espécie de papel, tá? Para que eles pudessem, então, estar transcrevendo. Nas artes eles vão estar fazendo monumentos, né? Tanto monumentos quanto pinturas que glorificavam tanto os deuses quanto o faraó. Nós vamos ver isso nos slides posteriores. Aqui eu coloquei as pirâmides, né? Nós temos também esfinges, que eram chamados de túmulos para o faraó, as pirâmides, né? Eram locais secretos no qual eram enterrados. Coloquei algo que eu acho bastante interessante dentro da figura aí, dentro da civilização egípcia, é a esfinge, né? A esfinge, ela tem 20 metros de altura, tá? Ela é um corpo de um leão e a cabeça de um faraó, né? De um ser humano, no qual muitos historiadores dizem que é a cabeça de Khafre, tá? É um faraó. Aqui nós temos as três, né? Vocês podem ver que Kelps, Khafre e Miquerinos também. Aqui nós temos, ó, coloquei a fotografia para vocês analisarem o tamanho das pirâmides, tá? Olha, o tamanho dessas pirâmides e a imagem aqui, a escultura, né? Que nós vimos, que é a esfinge. Olha o tamanho comparado com a esfinge. A esfinge até parece muito pequena se a gente comparar com as pirâmides Kelps, Khafre e Miquerinos. Isso é um pouquinho, né, da arquitetura, das artes do povo egípcio. Então, a nossa aula ela vai ficar por aqui. Nas próximas aulas nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre o Egito. Ainda vamos tratar aí sobre o processo de mumificação, tá? Que faz parte da religião desse povo, entre outros aspectos. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aí um bom dia.